Dever de filho de Deus, irmãos. Ministério de representar o reino dos céus. Muitas vezes alguém fala assim: pastor, mas eu não tenho ministério na igreja. A partir do momento que nós somos apostólicos, nós somos representantes do reino dos céus. É um ministério. Muitos acham assim: ah, não, mas pregar é só para os pastores. Irmãos, nós somos só um transmissor. Mas os verdadeiros pregadores é aqueles que vivem a doutrina que nós transmitimos aos irmãos. Por exemplo, hoje, quando os irmãos saíram de casa, os vizinhos perceberam: ó, meu vizinho está indo para a igreja. Isso é uma pregação. Daqui a pouco os irmãos vão chegar, algum vizinho vai perceber: ó, o vizinho acabou de chegar da igreja. Aí a necessidade do nosso comportamento, de fazer valer o nosso voto, de servir melhor, de viver melhor, para que a nossa alma possa ser feliz no falar, no cantar, no negociar, no expressar, ou simplesmente num olhar. Irmãos, esse é o lema do Filho de Deus. A tristeza não pode fazer parte da nossa vida. A angústia, o desânimo, não. Porque nós somos do reino dos céus. Ah, pastor, mas eu enfrento uma luta tão grande. Quem sabe a sua luta grande é porque a sua pessoa não tem coragem de encarar o que a sua pessoa tem que passar. A partir do momento que encara com coragem, a grandeza dessa montanha se torna uma mínima coisa. Muitos dos irmãos que chegaram a falar com o Santo Irmão Aldo sobre os seus problemas, uma das recomendações do Santo Irmão Aldo: não tenha medo de nada. Esquece o problema. Porque se tiver com o problema sempre na mente, além de cansar a mente, vai estar angustiado. E quem sabe vai estar até cobrando da Santa Voz, do Santo Irmão Aldo: mas eu faço tudo certinho, e eu tenho pedido, e a Santa Voz, o Santo Irmão Aldo parece que não está me ouvindo. E aí o Santo Irmão Aldo, sabendo disso, esquece o problema. Esquece o problema. Tenha fé, não tenha medo de nada. E aí a luta vem e nós vencemos mesmo. E se nós viver assim, irmãos, com essa coragem, com essa determinação de filho de Deus, além de nós encorajar quem está ao nosso derredor, aí cumpre o que o hino "A luta vem, mas eu venço", os irmãos acabaram de dizer: não é hoje nem amanhã que as lutas vão vir me derrotar. Por quê? Porque eu sou forte. Forte por quê? Porque eu tenho o Santo Irmão Aldo comigo. Nenhum de nós, irmãos, estamos sozinhos. Por isso que o Santo Irmão Aldo dizia: não tenha medo de nada. Sempre que Deus levantou um homem para ser um enviado dele aqui na terra, e este homem, na qualidade de um profeta, formou um povo para o reino dos céus, Deus nunca deixou estas pessoas sozinhas e nem os seus seguidores. O santo profeta Eliseu, certa vez Deus pediu que ele fosse para libertar um povo. E ele tinha que passar por vários lugares. E o recado de Deus para ele foi: faça como o santo profeta Moisés lhes ensinou.
Então ele foi. Ele sabia que ele ia travar uma luta muito grande, mas ele era corajoso. E quando ele chegou, adentrou no seu acampamento, aí os soldados que estavam com ele, ou o povo que estava com ele, foram olhar e viram eles todos cercados por soldados. Soldados do rei para derrotá-lo. E aqueles homens ficaram amedrontados e vieram falar com o santo profeta. Eliseu, nós não vamos dar para uma isca, para o tanto de soldado que está ao nosso derredor, para nos derrotar. Homens fortemente armados. O santo profeta, ele orou a Deus dizendo assim: Senhor, permita que estes meus servos veja como é maior o número de soldados de exército celeste que está conosco. E Deus autorizou que eles vissem. E o santo profeta foi vencedor, sem ferir ninguém, mas simplesmente com o recado que Deus mandou ele dar àquele povo. Nos nossos dias, irmãos, não é diferente. O santo irmão Aldo, por isso que ele nos ensinava: não tenha medo de nada, tenha coragem. Maior é o poder que está conosco, ou está à nossa disposição. Mas aí vem as recomendações para nós ter parte desse exército de santos e anjos para nos guardar, para estar do nosso lado. E a mensagem do boletim dessa semana, a segunda mensagem, ela é uma pergunta para todos nós. Por que eu devo amar o meu próximo? E quais os benefícios para a minha alma? Irmãos, primeiramente, nós devemos amar o nosso semelhante, porque ele não foi feito por um especialista qualquer. Foi a empresa tal que criou, que fez esse, foi a empresa tal que fez aquele, e aí há disputa, né? De um ser mais bem feito do que o outro. Isso a gente vê na tecnologia feita por mão de homens. O ser humano foi feito por Deus. E nós, seres humanos, somos obra-prima do Criador, feito por suas mãos. Por isso, irmãos, é que nós não temos defeito. Nós somos perfeitíssimos. E aquele que acha que a sua pessoa não é perfeita, que não gosta de si como é, e às vezes quer colocar algo que Deus não colocou e não permitiu para os seus filhos, está lutando contra o Criador, contra Deus. É como, um exemplo, né? Um engenheiro faz um projeto e ele planeja tudo. As espessuras dos ferros da fundação, quantas colunas, quantas vigas, a altura da janela, as larguras das portas, tudo projetado. E aí ele entrega na mão do construtor. Está aqui, executa esse projeto. E o construtor chega e fala assim: não há necessidade de colocar tudo isso aqui não. Vamos reduzir o custo disso aqui. Faz muito tempo que eu construo e é assim. Não precisa de tudo isso aqui não. E aí faz do jeito que ele quer. Então, anulou o projeto daquele que estudou para projetar. Fez do seu jeito. Quem vai assinar? Quem vai dar a garantia da construção? Se o engenheiro descobrir que foi alterado, ele não assina. Porque qualquer ruína nesse projeto pode caçar a sua credencial.
seu credenciamento no CREA, um órgão que fiscaliza os engenheiros. Então ele não assina. E aí o dono daquela, vamos dizer, daquela casa, vai entrar dentro de uma casa que tem risco de ruína. Pode vir um vendaval, o solo pode trabalhar, pode haver rachadura. E em muitos casos pode até ser condenada pelos órgãos competentes porque não seguiu o projeto feito. Irmãos, assim é a nossa vida. Deus ele só não nos projetou, Ele nos fez. Ele não entregou um projeto para ninguém, vai lá e faça assim, não. As Escrituras narram que Ele nos moldou com suas mãos. Perfeitíssimo, olhando para Ele. Tanto que Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ao fazer o homem, imagem e semelhança de Deus, dotado de virtudes vindas do reino dos céus também. E uma das virtudes que rege o reino dos céus é o amor. Por quê? Porque quem ama, irmãos, vive em paz com todos. Quem ama não tem atrito com ninguém. Quem ama sabe defender-se sem atingir o seu semelhante, sem magoar. Quem ama, mesmo sendo superior, ele nunca fala que ele é superior, ele deixa que os outros vejam a superioridade dele. E quando nós olhamos para o mundo, irmãos, esse amor está ficando cada vez mais escasso na vida das criaturas. E a superioridade que existia num passado muito distante, antes de Jesus vir à Terra, de olho por olho e dente por dente, a humanidade volta a viver novamente. Onde os pais não amam os filhos não amam os pais, já não tem aquele convívio parentesco mais. Irmãos, mas isso é para o mundo. Nós somos filhos de Deus, nós somos obra-prima. E quando nós colocamos esse amor em nós, nós somos beneficiados com a paz. Porque aqui pergunta, qual é o benefício que eu recebo para a minha alma quando eu amo o meu semelhante? Um dos benefícios, eu não entro em atrito com o meu semelhante, porque eu a amo. E aquele que se diz amar, a maior prova de amor que ele pode dar é amando a si mesmo. E no nosso caso, irmãos, para nós provar que nós amamos o nosso semelhante, é nós querendo bem para nós, é as pessoas olhando para nós e vendo em nós a imagem de uma pessoa santificada. Não vou dizer nem a imagem de Deus, mas a imagem de uma pessoa santificada. E daí, meus irmãos, quando nós vivemos assim, nós representamos Deus dentre os homens. Pastor, nós representamos Deus? Sim. Deus não disse que Ele nos fez sua imagem e semelhança? Então somos imagem e semelhança de Deus, vivendo as qualidades que Ele pede para nós viver. Então quando as pessoas olham, e muitos têm até curiosidade, será como que é Deus? Olha para si. Aquela pessoa bondosa, amorosa, aquela pessoa que parece que o mundo está vindo todo na turbulência em cima dele, e na calma, ele resolve tudo. Nossa, o mundo pode cair em cima de você que você não perde essa qualidade. Não, pois ela é divina. Com esses benefícios, meus irmãos, nós entraremos nos céus.
E vamos viver junto com esse que nos fez sua imagem e semelhança. Mas enquanto estamos vivendo aqui no mundo, precisamos lutar. E lutar, irmãos, com coragem. Por quê? Nós valemos, o nosso valor é mais que todos os tesouros da terra. Isso Jesus disse e São Mateus registrou no seu evangelho. Jesus disse assim: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Em outras palavras, Jesus disse: uma alma vale mais que todos os tesouros da terra. Irmãos, olhamos para nós, refletimos se nós estamos vivendo o que somos ensinados. E se nós estiver vivendo o que somos ensinados, nós podemos olhar para o universo, contemplar todas as riquezas e dizer: o meu valor supera tudo isso. Por isso, irmãos, nós não temos motivos para viver intrigando um com os outros, ou seja, brigando um com os outros. Não há motivo para um casal não viver bem, não há, irmãos. Quando nós passamos a observar o que é o amor de Deus na nossa vida, nós não encontramos motivo para um casal estar se discutindo. Nós não encontramos motivo para uma pessoa estar se discutindo uma com a outra. Aí quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que esses valores, as criaturas estão se distanciando cada vez mais, porque já não há mais consideração. Não existe amor, irmãos. As criaturas do mundo tratam um outro ser humano como um objeto. Até que está servindo é bom, mas não serviu, não tem valor nenhum mais. Às vezes, por causa de valores corriqueiros, um tira a vida do outro. Basta tomar conhecimento de algum noticiário, que é esposo tirando vida de esposa, a esposa tirando vida de esposo, o pai tirando vida de filhos, filhos tirando vida de pais. Irmãos, isso não é vida para a criatura que se diz filho de Deus. E as criaturas agem dessa forma porque o amor de Deus na vida dessas criaturas já está longe. As criaturas já caminharam muito longe dessas virtudes. Justamente por isso que nós ouvimos na letra do hino: eu vim de tão longe para me batizar. Antes das águas eu descer, fiz um voto. Quando das águas eu saí, saí limpo. E agora minha alma alegre canta. Porque eu entendi o valor do ser humano. Eu entendi o recado de Deus. Eu entendi o seu chamado. E tenho lutado para colocar em prática na minha vida essa virtude que me blinda de tudo o que o mundo me oferece. E quando vivemos blindado de toda essa desordem que o mundo vive, nós somos observados pelas pessoas que nos rodeiam. Porque nós somos provedores da paz. E aonde nós chegamos, a alegria chega conosco.
Por isso que eu disse antes para os irmãos, que o mundo vem em turbulência e na calma, sem perder a serenidade. Nós a resolvemos. Com palavras brandas, valorizando quem está nos atacando. Porque, irmãos, a maior parte das discussões, das brigas, é por disputa. Um querendo ser mais do que o outro, e o outro não tem humildade para se calar. Porque quem pode medir o nosso tamanho é Deus. E as suas recomendações é: seja humilhado aqui para ser grande no reino dos céus. Então, meus irmãos, o valor ou os benefícios que nós recebemos quando nós praticamos essa virtude do amor para com o nosso semelhante é incontáveis em tamanho, em grandeza. E aí o reino dos céus se alegra com as nossas atitudes, porque nós não damos trabalho para a Santa Avó e para o Santo Irmão Aldo. Porque não pense os irmãos que o trabalho da Santa Avó, o trabalho de Jesus, porque hoje nós temos Jesus que voltou pela segunda vez e está aqui trabalhando. Temos a Mãe Virgem Maria, auxiliadora. Temos a Santa Avó Rosa, outro consolador. Temos o profeta Santo Irmão Aldo. Então são 4 santos, autoridades do reino dos céus, que luta pelo bem-estar da humanidade. E quando nós não observamos que nós precisamos viver a virtude do amor, muitas pessoas chegam a dizer assim: nossa, mas a Santa Avó Rosa tem lutado muito por essa humanidade cruel. Mas esquece de olhar para os seus atos. Quem sabe a luta dela e do Santo Irmão Aldo é com a sua própria pessoa, para lhes conscientizar que você precisa amar mais. Que nós precisamos representar mais. Para que o nosso brilho resplandeça mais, irmãos. E aí a luta da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo é não deixar o nosso brilho apagar. Porque depois que apaga, o que é feito com a lâmpada dessa quando ela queima? Tem que tirar e jogar fora, não é? Mas no nosso caso de seres humanos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo lutam muito para nós não apagar. Por isso coloca um exército de santos e anjos lutando conosco. E justamente por isso o Santo Irmão Aldo dizia: não tenha medo de nada. Irmãos, e hoje em espírito, muito mais presente, o Santo Irmão Aldo conosco. Eu não vou dizer com mais poder, irmãos, porque o Santo Irmão Aldo, a partir do momento que ele assumiu o sucessor do Consolador, pastor por excelência e profeta dos tempos da regeneração, ele já foi admirado nos céus, pelos que lá já estavam. Porque ele já era coroado profeta. Ele já tinha todo o poder de Deus nas suas mãos. Ele já tinha santos e anjos sob o seu comando. E hoje em espírito ele continua guardando, amparando, conscientizando cada um de nós. E alguns chegam a dizer assim: se o Santo Irmão Aldo estivesse aí, eu ia lá falar com ele, e ele ia me dar uma palavra de ânimo, ele ia me socorrer. Irmãos, nós somos ensinados a ter fé também. E da mesma forma que o Santo Irmão Aldo saía de São Paulo espiritualmente para vir atender o pedido de um de nós aqui, hoje em espírito, ele mesmo pode estar presente conosco.
ainda na quinta-feira eu estava assistindo a reunião e o pastor deu um exemplo. Ele dizendo assim, que o santo irmão Aldo alcançou uma qualidade, irmãos, tão grande de santidade, não menosprezando o trabalho dos outros profetas, mas o pastor deu um exemplo da Santa Avó, dizendo que quando Jesus levava ela para os céus, o corpo dela ficava como se ela estivesse dormindo. A não ser que Jesus precisava falar com a direção da igreja, usava o corpo dela para falar. O santo irmão Aldo não. Quando alguém clamava pelo seu santo nome, e ele estava na fila abençoando, a Mãe Virgem Maria ali assumia o seu corpo e ele ia atender. Ele continuava abençoando. Ele chegou a mandar colocar isso em boletins, que muitas vezes, naquela fila, a Mãe Virgem Maria estava abençoando no corpo dele e ele estava longe, atendendo o pedido de alguns irmãos. Aí o pastor deu um exemplo de uma santa comunhão que ele, como motorista da direção ainda, a irmã Odete estava indo com ele, mas algumas diaconisas estavam conversando. E num dado momento ele se silenciou, mas continuou dirigindo. E ficou alguns minutos em silêncio. A irmã Odete percebeu e também se calou. Depois de alguns minutos ele voltou a conversar novamente. E aí ele revelou para ela, para as diaconisas que ali estavam. Aquela hora que nós estávamos conversando, eu tive que ir socorrer uma pessoa que clamou que eu a socorresse, muito longe daqui, e eu tive que ir lá socorrer. Mas agora já está tudo bem. Isso quer dizer, agora eu voltei de novo, pode continuar a conversa. Então, olha, irmãos, o grau de santidade que o santo irmão Aldo alcançou. E essa santidade, esse poder, continua com ele em espírito, não para nós ver, porque quando nós exigimos ver a presença do santo irmão Aldo, a nossa fé está pouca, né? Então nós precisamos ter fé de que quando nós clamamos, ele nos ouve e nos atende de conformidade ao nosso mérito. Nossa, pastor, mas eu tenho pedido tanto por um problema de saúde que eu tenho e não tenho recebido alívio da minha enfermidade. Será que eu não estou merecendo nada? Primeiramente, como está o seu comportamento? Como é a sua fé? Como é os seus atos? Mas eu digo, irmãos, não tenha medo, não desanime, porque se o seu corpo está padecendo, quem sabe o seu espírito está se fortalecendo. E a luta do reino dos céus por cada um de nós é pela nossa saúde espiritual, para nós viver num ambiente de amor, num ambiente de paz, num ambiente de união, num ambiente onde todos seremos iguais. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. E quando nós amamos uns aos outros, irmãos, nós a respeitamos a pessoa como ela é. E deixamos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo lapida. Nós não podemos exigir, eu não posso exigir que os irmãos sejam igual eu. Não. O meu dever é retransmitir aos irmãos conselhos do Santo Irmão Aldo para ajudar na carreira de fé. Agora, cada um reflita na sua postura, nos seus atos, e vai se corrigindo aos poucos. Uns têm mais facilidade de amar, outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas o pedido, o recado de Deus, ainda lá para o povo que o santo profeta estava libertando, amai-vos uns aos outros. E Jesus conclui esse mandamento, como eu vos amei. Então, meus irmãos,
A nossa meta é essa. Querem ir para o céu? Queremos, né? É o nosso desejo. Então vamos lutar. Porque todos aqueles que têm esperança, irmãos, trabalham. Não existe uma esperança de braços cruzados. Não, trabalha. Os irmãos dessa congregação são prova. Quando nós estávamos no outro salão, quantas vezes eu vinha ali, os irmãos diziam assim: pastor, nós temos a esperança de um dia nós termos um salão confortável aqui. E os irmãos trabalharam. E trabalharam duro. Posso dizer porque eu acompanhei o trabalho dessa congregação. E o trabalho, juntamente com a esperança dos irmãos, colocaram os irmãos nesse ambiente de conforto. Agora a nossa esperança é chegar nos céus, então vamos trabalhar. E trabalhar duro, irmãos. Que quando menos esperar, nós estaremos lá nos céus. Assim como aconteceu aqui com os irmãos. Então tenha esperança, trabalhe, ame uns aos outros e perceba em si mesmo os benefícios que o amor vai trazer para a sua vida, ainda na vida do corpo. E quando nós chegar nos céus, nós só vamos agradecer. Obrigado, Santo Irmão Aldo, por ter me incentivado, ter pedido várias vezes que eu pudesse entender as virtudes do amor e ter colocado em prática no meu viver. Amanhã nós estaremos aqui comemorando uma data memorável, uma data genuinamente apostólica. O dia que o Santo Irmão Aldo deixa a vida do seu corpo. Muitos de nós passamos lá, choramos a perca da presença física do santo profeta em nosso meio. Mas ele disse que ele não nos deixaria só. Ele continuaria junto com a Santa Vó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria, junto com Jesus, lutando por cada um de nós. Então vamos ser fiel, vamos ser obedientes. Vamos cumprir o nosso voto de batismo, de ser obediente, vamos cumprir o nosso voto de bem servir. Vamos amar, irmãos, com amor incondicional. E aí nós passaremos a viver em paz com todos. E vivendo em paz, a harmonia do reino dos céus reina sobre nós. E aí Deus, o nosso Pai, nos contempla do seu trono, porque nós somos realmente os representantes do reino dos céus na terra. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu silêncio. Obrigado pelo seu comportamento. Todos estão convidados para a reunião de amanhã, onde nós iremos aqui estar comemorando essa data memorável da coroação do nosso Santo Irmão Aldo. Hoje, aconteceu uma festa em nossa sede, uma festa muito grande no reino dos céus, pelos novos convertidos e pelos novos batizando. Já batizado agora, já com a alma limpinha, só conservar. E nós também, relembrando esses pontos importantes da nossa doutrina, relembrando o voto que fizemos, para viver a alegria do batismo, para que o selo do batismo brilhe em nós, para que as lutas venham e nós passamos por cima, vencemos, porque viemos de tão longe, fizemos um voto e entramos nas águas, e saímos com a nossa alma limpa, pura, santa, para alegre vivermos e alegre cantar. Não é isso que ouvimos? Pois minha alma alegre canta. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a reunião. Todos estão convidados para as festividades do dia de amanhã, com início às 10h30. Oremos. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes
aqui nós estamos chegando ao término desta reunião. Estamos felizes por ter mais um dia onde aconteceu o batismo na sede de nossa igreja, onde novos convertidos fizeram um voto público de fé, declararam a sua fé e entraram nas águas batismais e saíram livres do pecado, saíram santificados. Agora eu peço que a senhora Santa Vó, o senhor Santo Irmão Aldo, ajude essas criaturas, como ajude a nós outros também, a viver o voto que fizemos, para que assim nós possamos viver alegremente uns com os outros. E que as virtudes do amor de Deus possam estar sobre nós, para recebermos os benefícios de coragem, de fé, de determinação, para representar o reino dos céus. Santa Vó Rosa, meus irmãos, teus filhos, estão fazendo suas orações, pedindo por eles mesmos, pedindo por alguém que aqui não está, pedindo por alguns que estão enfermos. Eu peço que a senhora atenda as orações deles. Também atenda os pedidos que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Pessoas que estão enfermas, pessoas, quem sabe, estão nos hospitais, pessoas que estão nos seus lares, sofrendo muito, nesse período da humanidade, onde essa doença da dengue tem assolado tantas criaturas. Santo Irmão Aldo, encoraja os teus filhos, dê as soluções de problemas, para que eles possam, aqueles que estão afetados, possam passar esses momentos difíceis, confiando no Senhor, e em brevemente pode ter a sua saúde restaurada. Toma conta também e oriente a medicina para cuidar bem do teu povo, e assim os teus filhos possa louvar e glorificar o teu santo nome pela bênção recebida na restauração de suas vidas. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe nossos irmãos internautas, aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez. Envia santos e anjos para orientá-los, para conscientizá-los dessas verdades, viver esse amor fraterno e procurar esta congregação ou outras próximo das suas localidades, para aprender a viver o amor de Deus na sua vida. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do Santo Irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. Nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para todos.